heroínas, meninas superpoderosas, que nada. Hoje o papo aqui, a conversa e dicas de leitura é sobre as maiores historiadoras do Brasil. Então não perca, se liga aí, meu querido e minha querida. Salve, salve pessoa! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o canal Fundamental da História. Eu sou o professor Enéas, meu amiguinho, minha amiguinha. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal. Deixa o seu super like aqui no vídeo, que isso, além de fazer um bem enorme para essa pobre alma que está falando aqui com você, vai ajudar o canal. E se você fizer isso agora, você vai receber uma boa notícia até o fim do dia. Confie em mim. Galerinha, amiguinhos, hoje eu vou falar aqui sobre 3 grandes ícones da historiografia brasileira, as maiores historiadoras do Brasil, com toda certeza. E quando eu falo historiadoras, eu estou colocando historiadores e historiadoras. Falo de Laura de Melo Souza, Lilia Moritz Schwartz e Maier Del Priore. Galera, eu vou começar por uma historiadora que tem berço. Sim, Laura de Melo Souza. Ela é filha da filósofa Gilda de Melo Souza e do crítico literário Antônio Cândido, que eu também sou muito fã, tenho certeza disso. Ela que aí é uma historiadora que foi docente aí desde 1983 até 2014 na famosa FEFELESH, lá na USP, autora de vários livros sobre a história do Brasil, inovadora em muitas áreas. Eu vou trazer aqui algumas dicas de leitura dela, começando por uma obra que eu acho que é fundamental para a gente fugir um pouquinho desse meio aí dos grandes acontecimentos históricos, né? Descoberta da América, a Revolução Francesa, a independência do Brasil. E o que acontece, né? A Laura de Melo Souza, ela ficou muito famosa lá na década de 80 ainda, por ser uma historiadora das mentalidades. Aí você me pergunta, mas o que é isso, professor? É quando você fala um pouco da história da cultura, do cotidiano, dos costumes, das ideias, do imaginário que a população tinha acerca das coisas que o cercavam. Falo de gente comum, gente como a gente, que também tem passado e que muitas vezes são esquecidas nas páginas dos livros aí. Tenho certeza que quando você estava na escola, talvez você tenha achado história uma disciplina muito chata, por tratar simplesmente disso, né? De nomes que você tem que decorar e desses acontecimentos que eu acabei de relatar aí. Um livro que eu indicaria para você logo de cara é O Diabo e a Terra de Santa Cruz, que ela escreveu em 1986, que mostra um pouco como os europeus, logo que chegaram aqui na América, lá nos séculos XV e XVI, eles chegaram tendo toda uma visão aqui fantástica, idealizada dos moradores aqui do nosso continente. Estou falando, claro, dos indígenas, como sendo pessoas puras, sendo pessoas aí de alma boa. Alguns acreditavam, inclusive, que eram descendentes de grupo de pessoas que viviam lá no Éden, no paraíso, e que acabaram se perdendo e vieram parar aqui na América. Mas, conforme o tempo foi passando e esses europeus tinham contatos com alguns desses grupos indígenas, aquela visão foi simplesmente se modificando completamente para um lado oposto. Veja você, por exemplo, os europeus naquela época, todos tradicionais, muito religiosos, católicos, aquela coisa toda, tendo contato com grupos indígenas canibais, por exemplo, onde se comia carne humana. Imagina só. Então toda aquela visão linda, romantizada eu estou sendo anacrônico, mas enfim, você me entendeu, passou a ser vista como algo grotesco, como se os indígenas fossem bárbaros e até mesmo, por que não, pecadores. Daí vem essa questão do título da obra, né? O Diabo na Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz é o que era o Brasil, como era chamado aqui antes de ser um país. E ela coloca tudo isso no livro dela, uma leitura muito gostosa da gente ler, muito curiosa. Uma outra obra que eu destacaria também, que ela não é autora, mas ela é organizadora, é esse aqui, olha só. Esse aqui é um livro fantástico para você que não é uma pessoa ligada em história, assim, até para você ter em casa, para você impressionar os seus amigos quando chegam lá, deixa lá na sala de estar, algum lugar assim, né? Banheiro, por que não? Olha só, História da Vida Privada no Brasil, que também é uma compilação aqui de vários autores que fala sobre o cotidiano das pessoas que viveram no Brasil em vários momentos. Esse aqui
é da época da colônia, ou seja, os primeiros anos aqui, os primeiros séculos da história do nosso país. A Laura de Melo Souza tem um texto aqui muito legal que ela fala da privacidade entre os viajantes aqui, os bandeirantes, os diplomatas, os comerciantes que não tinham um lugar fixo para ficar, mas estavam sempre trafegando no Brasil aqui durante a época do Brasil Colônia. Gente, vale muito a pena. Esse aqui é livro que você acha usado por um preço mais barato, tem a versão de bolso também. Olha só, é um livro que eu recomendo demais, História da Vida Privada no Brasil, da nossa grande Laura de Melo Souza. Isso aí. O segundo nome que eu queria trazer para vocês é da grande também Lilia Moritz Schwartz, uma historiadora que eu já falei num outro vídeo, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição, no card, enfim, que também é uma historiadora que leciona, né, na USP, na Universidade de São Paulo. Ela tem uma vasta obra aqui tratando da história do Brasil. Eu já indiquei alguns livros, volto a falar aqui nesse vídeo, das Barbas do Imperador, uma biografia que ela fala sobre Dom Pedro II, a época que ele governou sobre o Brasil. Muito interessante. Lilia Schwartz, que ela se debruça muito no lado das pesquisas, então praticamente tudo que está lá está super bem embasado em fontes, em relatos, em documentos. Ela escreveu um livro maravilhoso sobre a história do Brasil, uma biografia junto com a Eloise Starling. Gente, enfim, né? Hoje eu vou falar sobre uma obra que ela escreveu recentemente intitulada Sobre o Autoritarismo, na qual ela trata aí toda uma trajetória, desde uma gênese, passando por várias etapas, mostrando como o nosso país é um país autoritário, formado por pessoas autoritárias, desde a formação por grupos que usam a força, usam o poder da influência, talvez da família, aquela coisa toda, para colocar os seus interesses particulares em cima de grupos, fazendo uso, é claro, se for preciso, da violência. Isso ela remete aí desde a época da escravidão, passando aí por relações do coronelismo, chegando até, por que não, numa história mais recente aí, quando ainda as famílias tradicionais de cidades e estados no interior do Brasil têm poder, usando a máquina pública ou não, para se perpetuar no poder. Fala muito sobre a corrupção, como isso está enraizado no Brasil desde, olha só, de Pero Vaz e Caminha, a primeira carta que foi escrita no Brasil logo após a descoberta, mandada para o rei de Portugal. Infelizmente é uma coisa que está arraigada na nossa cultura, né? Ela tira alguns mitos aí de que o brasileiro é por essência cordial, simpático, aquela coisa toda, que tem, é claro, mas que o brasileiro não é somente isso, e sim o uso da violência está presente há muito tempo no nosso país, desde o passado até os tempos atuais. E isso acho que a gente percebe mesmo, né? Por fim, eu vou falar aqui talvez da minha maior inspiração aqui, da pessoa que eu sou mais fã quando eu trato de historiadores e historiadoras, falando sobre o nosso país. Estou falando aqui da grande Maria Del Priore, autora de mais de 40 livros, aí, premiadíssima. Ela tem prêmio Jabuti, que para você que não sabe, é o maior prêmio aqui entre os escritores e escritoras do Brasil. É professora que por muito tempo lecionou na USP também, na PUC do Rio de Janeiro. Pós-doutorado aí na França, ficaria muito tempo aqui para passar todo o currículo dela. Maria Del Priore, que também trata muito aí de costumes, mas ela trafega bastante, transita por vários temas na história, principalmente do Brasil, histórias temáticas, como a história das crianças, história das mulheres no Brasil. Ela fala, por exemplo, muito sobre biografias de algumas personalidades famosas da nossa história. Inclusive, eu gostaria de começar por uma biografia que ela escreveu sobre a avó do nosso imperador Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, a Dona Maria I, que foi por muito tempo taxada como uma rainha louca de Portugal, que governou, é claro, não chegou a governar aqui sobre o Brasil, mas que veio para o Brasil também com a vinda da família real em 1808, como que ela sofreu durante toda a vida dela com o que hoje nós conhecemos como depressão, mas que na verdade era uma tristeza profunda, como era conhecida, né? Isso dada a todas as perdas que ela teve, familiares e amigos. E ela foi taxada como louca, e isso eu confesso para vocês que eu aprendi nos livros de escola quando eu era aluno ainda, que a avó de Dom Pedro I era uma rainha louca. E na verdade, através de muitas pesquisas, de relatos, de trocas de cartas aí, mostra-se que tratava-se de uma pessoa doente, uma doença que afetava o psicológico dela.
algumas curiosidades, como ela gostava de chocolate, era uma pessoa generosa e por aí vai. Um outro livro que eu gostaria também de indicar para vocês é esse aqui, olha só, Histórias da Gente Brasileira. Essa aqui ela fala sobre o Império, uma quadrilogia, são 4 livros também de várias épocas da história do Brasil e também traz curiosidades que fogem dos grandes acontecimentos históricos, assim como a Laura de Melo Souza fez. Esse livro aqui eu achei muito legal alguns capítulos, por exemplo, falando sobre a vinda da energia da luz no Brasil, desde a época da luz de gás, de lampião, até as primeiras cidades com luz elétrica, como que as pessoas recebiam isso, dando um spoiler que não recebiam tão bem. Ela tem um capítulo aqui que ela fala só sobre as cozinhas do Brasil, como era a relação aqui dos trabalhos nas cozinhas, os pratos, também sobre a comida, são temas aí muito curiosos que fogem daquela coisa meio maçante que a gente está tão acostumado a ver quando pensa em história, né? Eu acho que esse é o grande barato dessas super historiadoras que nós temos. São pessoas que fogem um pouco da caixinha aí, de temas que talvez sejam importantes, mas que já se esgotaram, são um pouquinho cansativos para a gente. Então, eu espero que você tenha gostado dessas dicas de Laura de Melo Souza, Lilia Schwartz e Mary Del Priore, que são as grandes historiadoras do Brasil. É claro que poderíamos citar alguns historiadores também, como José Murilo de Carvalho, como Boris Fausto, que são grandes historiadores da atualidade, mas, por favor, conheçam esses nomes que você não vai se arrepender e eu te garanto. Amiguinha, amiguinha, obrigado por ter ficado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.